boa noite. Todo mundo aí? Gente, boa noite. Desculpa, eu estou atrasada em 5 minutos, se não me engano. Mas era por uma boa causa, que no fim eu não consegui concluir. Mas fiz uma apresentação super bacana para fazer a palestra de hoje, que eu ia usar um recurso novo da internet para poder passar inclusive uns slides que eu tinha preparado. E deu um imprevisto no meio do caminho e uma coisa que eu não estava considerando acabou acontecendo aqui e eu não vou conseguir passar a apresentação do jeito que eu queria. Estou muito triste, inclusive. Vamos deixar para lá. Não vamos deixar isso nos constranger. Vamos seguir adiante. Na próxima palestra, prometo para vocês que vai mesmo online, vai ter apresentação. Porque o sistema ele existe, a gente já usa ele no trabalho, eu adoro, inclusive, só que eu não consegui colocar ele para funcionar aqui no meu computador. Mas vamos lá, vai dar certo. Eu quero pedir licença só um pouquinho, que eu vou pegar o carregador do meu celular também, porque pode ser que eu fique sem bateria. Peraí. Olá, boa noite. Também foi legal que deu tempo de vocês entrarem aqui, né? Mas eu tô bem chateada, porque eu não consegui fazer o que eu queria fazer, mas tudo bem. Para quem está entrando agora, eu estava contando que eu fiz uma apresentação linda para a palestra de hoje, que eu ia usar um recurso novo da internet para poder transmitir ao vivo apresentando o meu PDF, mas eu não contava com o imprevisto no meio do caminho e aí não vai dar certo. Então a gente vai seguir desse jeitinho assim mesmo, tá bom? Espero que estejam todo mundo bem, que vocês tenham passado um final de semana bem tranquilo. E que vocês estejam iniciando uma semana mais tranquila ainda, mais cheia de luz, mais cheia de paz ainda, para que a gente possa aprender cada vez mais com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Bom, vou fazer a prece, só para a gente dar uma vibrada então e todo mundo conectar na mesma potência aqui. E aí a gente já começa a falar, tá? Então vamos lá. Vamos agradecer a Deus e a espiritualidade amiga por todas as bênçãos que nós recebemos neste momento, por todo o amparo, por todo o carinho, por todo o amor. E que a luz que desce do mais alto, enviada pelo Mestre Jesus para dentro dos nossos lares, iluminando os nossos familiares, seja a mesma luz que nós sentimos aquecer os nossos corações neste momento, unindo cada um de nós em pensamentos de bondade, de harmonia e de paz, unindo cada um de nós no sentimento da saúde, da abundância e da prosperidade. Que essa luz se mantenha conosco, vibrando na nossa paz e no nosso equilíbrio, hoje e sempre. Que assim seja. Então tá. Então a gente vai começar. Eu tô tão chateada que eu não vou fazer minha apresentação, vocês não vão ver minha apresentação. Mas ok. Eu abri o Evangelho hoje e o título da palestra é sempre, né, o Evangelho na prática. E a minha intenção por que eu não coloco o capítulo do Evangelho? Porque é abrir o Evangelho aleatoriamente no dia e ver o que ele está trazendo e trabalhar em cima disso, tá? E aí hoje, eu tô vendo minha apresentação tá tão linda. Vou mostrar pra vocês, espera. Olha,
E abriu, gente, no capítulo 8, deixar vir a minhas criancinhas. E aí ele fala logo no início, bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele a tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas o que lhe as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixar vir a minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as impondo-lhe as mãos. E aí ele continua falando. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Então eu não vou entrar no mérito aqui desse capítulo, da parte em que ele fala do porquê que ele escolheu a criança, todo o desenrolar que tem dentro do capítulo. O que eu vou pegar aqui para a gente esmiuçar e trazer para a nossa realidade? A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Então, quando ele fala isso, ele está colocando ali a condição daqueles que têm acesso livre ao reino do Pai dele, que é o reino que está nos céus. Deixe vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Todo aquele que quiser entrar na casa do meu Pai precisa se assemelhar a essas crianças. O que essas crianças são? Num primeiro estágio da infância, elas possuem a pureza de não ter a lembrança das suas imperfeições das vidas pretéritas. A criança na primeira infância, ela é humilde, porque ela depende de todo mundo, ela é simples. Ela não trabalha no egoísmo, ela não tem o orgulho. Claro que depois de uma certa idade, né, isso começa a se mostrar assim na característica dela, de alguns seres humanos. Mas na primeira infância, a criança não demonstra, ela é pura. Ela é aquele ser que está ali recebendo informação, e é a melhor fase que os pais têm para conseguir trabalhar, né? E criar, conseguir moldar um pouquinho as preferências, as características desse ser humano que vai crescer, que vai socializar, que vai construir várias coisas. Hoje eu sequei meu cabelo com secador, vocês viram? Fiquei com inveja da Luciana Canguçu, com aqueles cabelão dela, nas palestras dela. Fui lá e sequei meu cabelo com secador pra ficar bita. Meu pai disse que eu já sou bonita, pra eu ficar mais bita ainda. Enfim, voltando pra cá, que ninguém merece, né? Então eu tirei essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, deixar vir as minhas criancinhas, pra gente trabalhar isso. O reino de Deus como uma criança. Se o ser humano não se comportar da mesma forma, ele não entra. E o que é isso? Pureza no coração, que é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Então, em cima disso é que a gente vai conversar. Aí eu fui lá no livro do Paulo Estevam, que eu tô relendo agora, acho que sei lá quantas vezes que eu já fiz isso, mas até comentei com vocês que eu tô num momento muito ideal para essa leitura. Porque me chamou a atenção uma parte do capítulo também, do capítulo 7, em que tem um diálogo entre um rabino, que é o rabino principal que tem na cidade e tudo mais, e um mendigo que está no caminho, que é a igreja, né, esqueci o nome dos caras.
que, que os seguidores de Jesus fundaram para atender os leprosos, os abandonados, os órfãos, os mendigos, né? Todos aqueles que necessitavam de algum tipo de apoio que a sociedade excluía. E aí estava rolando aquele lance de perseguição, de matar todo mundo, porque não queriam que a ideia de Jesus tinha recentemente sido crucificado, e aí não queriam que as ideias de Jesus propagassem, porque eles achavam que as ideias de Jesus iam contra os ensinamentos de Moisés, né? E não é a continuação. Mas enfim, essa parte do livro, que é esse diálogo entre esse rabino, que é um bambambam da cidade, que foi lá para conhecer a Igreja do Caminho, onde tem essas pessoas abandonadas, e aí ele encontra um homem que já foi riquíssimo, conhecido dele, da alta sociedade, que pegou lepra, e a família tirou todos os bens dele, jogou ele num vale lá dos sofredores, e aí esse pessoal do caminho encontrou ele abandonado, vagando pelas estradas, pelas ruas, e levou ele para ser cuidado lá, nesse lugar, nessa igreja do caminho. E aí o diálogo ele corre mais ou menos assim, só para vocês entenderem por que eu peguei esse diálogo. O Samônio, que é o que está com lepra, o que foi abandonado pela família, ele fala o seguinte para esse outro cara: o leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos. Nele, a alma exausta vai estimando no corpo a função de uma túnica. Tudo que se refira à vestimenta vai perdendo consequentemente de importância. Ou o corpo físico vai perdendo importância. Isso na dor, no leito da dor. Tudo que se refira, persevera contudo a nossa realidade espiritual. Aí eu até grifei. Os antigos afirmavam que somos deuses. Na minha situação atual, tenho a perfeita impressão de que somos deuses projetados num turbilhão de pó. Aí eu grifei de novo. Apesar das chagas pustulentas que me segregaram das afeições mais queridas, penso, quero e amo. Apesar das feridas que ele tinha espalhado pelo corpo, da doença que estava tomando conta do corpo dele e que fez com que a família o abandonasse, ele fala: eu penso, eu quero e eu amo. Eu ainda estou aqui, embora o meu corpo esteja se esvaindo. Na câmara escura do sofrimento, encontrei o Senhor Jesus para compreendê-lo melhor. Hoje, creio que seu poder dominará as nações, porque é a força do amor triunfando na própria morte. Aí, esse rabino, que escuta tudo com a maior atenção, mas não pode se manifestar, porque se manifestar seria ir contra aos idealismos deles, fala assim: reconheço que falas com muita sabedoria. Se é incontestável que estou numa idade em que não seria útil alterar os princípios, não posso manifestar-me contrário às tuas suposições, pois estou bem de saúde. Gozo o carinho dos meus e tenho a vida tranquila. Minha faculdade de julgar, portanto, tende a operar noutro rumo. Ou seja, ele entende o que o amigo está falando, mas ele fala: eu não posso julgar o que você está dizendo, porque eu não estou na mesma condição que você, então eu não estou conseguindo sentir o que você está dizendo. Sim, é justo, retrucou Samônio inspirado. Por enquanto, não estáis precisando de um salvador. Eis porque o Cristo afirmava que viera para os doentes e para os aflitos. Então, quando ele fala aqui que ele vem para os doentes e os aflitos, Jesus, e quando você busca essa ideia de que a pureza de coração exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho, a gente começa a entender o que ele estava querendo dizer com essa parábola do deixar a vir a minhas criancinhas. Esses seres que na primeira idade, na primeira infância, não têm
nem um tipo de maldade no coração, né? Estão ainda puras, ainda não trazem a lembrança do que foram e ainda não se contaminaram com o que está por vir. Porque elas excluem o egoísmo, excluem o orgulho da existência delas, do ser delas. E aí vem esse senhor dizer que ele só conseguiu começar a compreender as palavras de Jesus quando ele estava num leito sendo atendido por pessoas que ele não conhecia porque a família tinha abandonado, ou seja, ele estava completamente entregue à pobreza e à doença. Ou seja, o orgulho e o egoísmo desse homem não existia. Ele não tinha como ter nenhum desses tipos de sentimento ou de estado emocional dentro dele, porque a vida já tinha tirado dele todas as situações para que ele caísse de joelho ali e entendesse de fato os ensinamentos do mestre. Então ele fala, agora eu consigo entender porque o Cristo afirmava que ele veio para os doentes e para os aflitos. Ele veio para aqueles que não têm mais a condição nem do orgulho nem do egoísmo. Somente esses vão conseguir ter essa conexão direta com o ensinamento, se abrir para isso e falar assim, poxa, isso aqui faz sentido para a minha vida. Até então, inclusive o rabino, que era um cara da lei de Moisés, ou seja, um cristão, um religioso, vira e fala, eu não consigo julgar da forma como você está falando, porque eu não tenho essa condição que você tem nesse momento. Só que ele vai embora de lá, levando as escrituras, levando todo o testemunho, né, da nova lei de Jesus e tudo mais, para estudar. E quando ele estuda isso, ele fica tão impactado que ele abandona as coisas dele, sai caminhando pelo deserto, porque ele precisa interiorizar aquilo. Aí, eu venho com algumas perguntas para a nossa reflexão, para ajudar um pouquinho o nosso pensamento em relação a isso. E a primeira pergunta é, Jesus fala de um coração puro, que é isento de maldade, de egoísmo e de orgulho. E eu pergunto, meu coração é puro? Seu coração, ele é puro? Você tem condição hoje de dizer assim, o seu coração é puro? Não estou pedindo se você é mau. Lembra qual é a definição para Jesus de coração puro? O seu coração é puro? Tenho condições de afirmar que excluo da minha existência todo o egoísmo e todo o orgulho? E se não for, o que fazer? Por que eu acesso Jesus somente quando eu estou mal? Por que eu não consigo acessar Jesus? Quando tá tudo bem, quando tá tudo legal, quando me falta dinheiro, quando a família tá ok, quando a saúde tá ok, quando o trabalho tá ok. O acesso, esse acesso direto de amor, de devoção, de quem compreende, não de quem pede, é de quem compreende o que eu estou passando porque é que nem aquele senhor com lepra, abandonado pela família. E se não for? Se o meu coração não for puro, o que eu faço? Eu me desespero, eu choro, eu me culpo, eu me cobro, eu acho que eu não tenho mais jeito. Não. Nem pensar. Eu assumo a minha condição humana de estar nesse plano para refazer, para me ressignificar, para me reconstruir. E eu entendo que Jesus nesse momento está comigo para me ajudar a enxergar tudo isso com olhos muito sinceros da condição de quem eu sou hoje, do que eu dou conta de fazer hoje, mas sem descanso para querer receber tudo de graça.
E aí tem uma passagem também que é de Jeremias que fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não vamos esperar sermos os doentes e os aflitos para encontrar Jesus. Na verdade, doentes e aflitos nós já somos. Não vamos deixar essa condição piorar ainda mais, não. Porque doente e aflito a gente já é. Então, não ter o coração... Quem é coração puro, gente? Quem foi a única pessoa no mundo que já teve o coração completamente puro? Jesus. O único. E nenhum de nós aqui está em condições de se equiparar a ele. Ninguém quer também isso. Mas eu acho que começar a trabalhar tendo esse panorama, essa visão, toda essa situação mapeada no território da nossa vida, faz com que a gente saiba onde está pisando, desconstrua essa ilusão de que eu sou um sofredor. Eu não sou um sofredor. Eu sou uma pessoa muito bem amparada, muito bem protegida. Eu preciso desenvolver em mim essa relação direta com o Cristo. Eu preciso parar de buscar, através das ferramentas externas, a única situação que vai me colocar de frente com tudo isso que eu estou vivendo, sem me rebaixar para a situação de vítima. Aí ontem no nosso Evangelho no Lar, a gente falava sobre isso, de todas as situações que a gente busca no externo e vibrando muito nessa ideia dos ensinamentos do Mestre Jesus, na superficialidade. Eu acho que para eu compreender a vida, eu preciso compreender tudo que está fora. E eu nunca vou conseguir compreender, porque compreender a vida é compreender esses ensinamentos do Mestre Jesus. E a gente tem que parar de ter vergonha de falar o nome dele. A gente tem que parar de ter vergonha de conversar sobre ele. Ele é o único, todo o evangelho, tudo que o Espiritismo está trazendo para a gente como referência de comportamento e de conduta. Porque os espíritos estão pegando todas essas parábolas que a gente sempre achou mirabolantes de dentro da Bíblia e esmiuçando elas e assim, jogando ela na nossa cara. E agora mais do que nunca. Porque esses corações aflitos, esses corações doentes, estão confinados dentro de casa e precisando conviver sozinhos consigo mesmo. E aí Jesus disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu não consigo buscar ele de todo o coração, envolvida com tudo que está vibrando e girando ao redor do mundo. E eu faço o quê? Saio querendo abraçar todas as situações e quero me encher de gente ao meu redor, quero encher de comunicação ao meu redor, de conteúdo, de informação, porque estando assim, eu fujo do que é principal. Porque quando, nessa pergunta que eu fiz, por que eu acesso Jesus somente quando eu estou mal? Porque quando eu tô bem, eu não quero olhar para isso. Eu tô bem, para que eu vou fazer isso? Agora, quando eu tô mal, eu vou lá não, eu preciso resolver. Isso é uma coisa que eu preciso resolver. Eu preciso, por vez por todas, entender o que está acontecendo aqui. E aí, por mais que doa, eu me abro. Eu vou buscar terapeuta, eu vou buscar ajuda, eu vou escarafunchar dentro de mim para entender o que está acontecendo. E isso tudo dói, incomoda, não é fácil de fazer. Descobrir em nós a nossa parcela de orgulho, de egoísmo, de maldade, dói. Por isso que quando eu tô bem, eu não acesso. Agora, quando eu tô lá, sofrendo, eu vou atrás. Já tô sofrendo mesmo, não custa mais nada.
E aí tem um outro livro, gente, que eu vou... eu fazia muito tempo que eu não pegava esse livro. É O Homem e Suas Buscas, de Samuel Burlamark. Ele vou mostrar aqui para vocês. Se alguém tiver... Olha só. Esse livro aqui é Samuel Burlamark. O médium é Lindomar Coutinho, que é do Porto da Esperança, lá de Ilhéus, que é o centro espírita que eu fazia parte lá, que eu frequentava quando eu morava na Bahia. E esse O Homem em Suas Buscas, esse livro ele é muito interessante. Samuel tem uma fala um pouco mais rebuscada, então ele é uma leitura que exige uma concentração maior. Mas ele escreveu esse livro falando sobre a necessidade da gente tomar consciência das nossas faltas, das nossas carências e tudo mais. Então, ele desenvolve um estudo em cima das perguntas. Quais são as perguntas que eu preciso aprender a fazer para conseguir entender algumas questões dentro de mim? Então, ele fala, vou ler umas partezinhas que eu separei aqui para conversar com vocês, que tem a ver com esse nosso assunto. Ele inicia já com dois pensamentos. Um que é de Jesus, que fala o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Isso foi Jesus. E Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo, e a verdade conhecerás. Então, Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo, e a verdade te libertarás. E Jesus dizia: conhecereis a verdade, e a verdade... Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo, e a verdade conhecerás. Então, se eu entrar em contato comigo, eu conheço a verdade. A verdade sobre mim, a verdade de quem eu sou, a verdade de tudo aquilo que eu busco como explicação, do mundo, da minha existência e tudo mais. E Jesus dizia: conheces a verdade, e essa verdade vai te libertar. Então, olha como os dois pensamentos casam. E aí Samuel fala o seguinte: na dúvida sobre o fazer ou não fazer algo, sugerimos indagar para que a resposta sirva de indicador para a decisão. Como eu vou conseguir conviver com isso? Fiz de mim, descobri a minha verdade. Se eu tiver que fazer uma pergunta do que fazer com isso, a pergunta é: como eu vou conseguir conviver com isso? E aí eu decido se eu deixo isso para lá ou se eu resolvo isso dentro de mim. E aí ele fala também o seguinte: o enfrentamento faz parte da vida. O lançar-se em busca da própria realização existencial e transcendental é permitir-se viver a angústia básica de todo e qualquer buscador. Então, qual é a diferença? Uns irão sofrer com isso, outros não. Uns vão sofrer com esse caminho de agora talvez ter que começar a conviver consigo mesmo. Outros não. Uns vão sofrer com a descoberta da sua verdade interior. Outros não. E eu acho aqui, gente, que a escolha ela é totalmente particular, íntima. Se você quer sofrer com isso ou não. Perfeito ninguém é. Defeito todo mundo tem, uns mais, outros menos. Ficar culpando, julgando, exigindo, é só transferir para o outro uma responsabilidade que é nossa. Você tem que escolher. A verdade está aí, sendo jorrada na sua cara o tempo todo. Ah, eu não, Nicéia, não consegui. Não? Então tá, você consegue ficar sozinha? Tá tranquilo ficar sozinha? Está vivendo bem? Você mesmo? Ou você está surtando? Se você estiver surtando, tem muita coisa aí dentro precisando ser resolvida.
Se você está bem, você já está com um passo bem adiantado. Ainda deve ter muita coisa para resolver, porque a gente não é perfeito. Nosso coração não é puro, 100% que nem o de Jesus. Nem queremos ter essa pretensão. A gente quer melhorar um pouco, quer ser um pouco melhor. Para a gente mesmo, em primeiro lugar, para depois a gente ser melhor para as outras pessoas também que convivem conosco. Mas a diferença é desse enfrentamento que faz parte da vida. Permitir-se viver a angústia básica de todo e qualquer buscador. A nossa essência é de sermos buscadores de respostas, criadores de novas realidades para nós, para nossa sociedade. É o nosso compromisso. Qual a diferença? Uns vão sofrer com isso, outros não. Aí, ele fala também aqui, dentro do Evangelho, meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte e eis seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Isso está em João Evangelista, Paris, 1863. Eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa, ligando o que foi e o que é. A gente vive numa constante no universo do que foi e do que é. E a gente insiste em se preocupar com o que virá. O que virá não interessa. O que importa é o que foi e o que é. O que foi nos ensina. O que é nos atualiza, como se fosse uma versão nova. Sabe? Aplicativo que tem atualização o tempo todo? Versão nova. Então, o que foi? Atualiza para o que é. O que você foi que você não gostaria mais de ser? O que vibra dentro de você que te angustia, que aperta seu peito, que te incomoda, que te faz ser uma pessoa nervosa, irritada, explosiva? Atualiza isso no seu sistema e permite que isso se ressignifique. Não joga isso para baixo do tapete, não tenta aniquilar isso. Isso faz parte de você, quem você é. Nós somos aqueles corações aflitos e doentes que Jesus veio para salvar. Nós somos eles. Então é para nós tudo isso aqui que está acontecendo. É para nós que ele veio falar. Ele é o nosso remédio, enquanto humanidade, enquanto seres humanos. A gente precisa tomar essa medicação. Apaziguar o nosso coração, aceitar as nossas dificuldades, trabalhar nelas sem querer esgotá-las nessa vida, mas identificá-las e fazer com que elas nos ajudem a crescer. Eu preciso olhar para isso com coragem, com amor, com perseverança e falar: isso aqui sou eu. E por mais que me doa num primeiro momento, eu falar assim: ok, passou, eu tenho condições de fazer diferente. Aí eu lembrei, não lembro se foi esse mês passado, uma palestra do Gustavo Cury aqui da SED, que ele falou assim: nossa, às vezes eu paro assim, fico pensando em algumas coisas que eu já fiz. E aí eu caí na besteira de falar: poxa, por que eu me comportei daquele jeito? E aí depois ele joga e fala: não, ok, era o que eu dava conta de fazer naquela hora. E é isso. Corta o seu cordão umbilical com aquilo que te fez sofrer ou fez outras pessoas sofrerem da forma como você se comportou. Olha para aquilo como uma situação de aprendizado e aprende com aquilo. E o que é aprender com essas situações ruins ou incômodas que passaram na nossa existência? É você entender que você não é aquilo. Você foi aquilo, você fez aquilo. E dá uma nova chance para a existência. Dá uma nova chance para as coisas vibrarem ao seu redor.
de uma forma positiva, de uma forma fluida, de uma forma bonita. Volta a ser ingênua, volta a ser aquela criança pura, livre de egoísmo, livre de orgulho, que Jesus fala que é quem merece o reino dos céus. Abre seu coração. Não é fácil e não é sempre que a gente consegue. Mas eu volto a dizer, a gente está aqui para isso. Essa é uma escola. Eu vou errar, eu vou acertar, eu vou errar e vou acertar de novo quantas vezes for preciso. Até chegar uma hora em que eu não vou mais entrar no erro. Embora eu perceba que eu posso estar começando, eu não vou pisar no erro. Eu vou conseguir olhar de fora e falar assim, esse terreno aqui eu já conheço. Deixa eu tentar fazer diferente. E às vezes eu vou conseguir fazer diferente, às vezes não. Paciência. Recolhe de novo dentro de você, busca dentro de você essa conexão direta com o Mestre Jesus, com os ensinamentos dele. É direto, gente. E aí também, voltando a falar aquilo que a gente já conversou ontem no nosso Evangelho do Lar, ninguém vai te ensinar. Por mais que existam os livros, por mais que existam os espíritos falando, por mais que existam as preces, as orações, as igrejas, os templos, as meditações, todos esses instrumentos que a gente tem na nossa vida para poder fazer diferente, essa conexão ninguém te ensina. E aí lembra daquele senhor, vou pegar o nome dele aqui para não deixar ele sem nome, Samônio, lá na igreja do caminho, lá em Jerusalém, cheio de lepra, abandonado pela família, passando fome, passando frio, passando humilhação. Ele rebaixou a existência dele e ali ele conseguiu encontrar essa coexistência dele enquanto ser humano com os ensinamentos do mestre. Aquilo serviu como uma roupa leve, limpa, cheirosa, que ele vestiu. Isso trouxe para ele uma sensação de paz, de harmonia, de esperança, porque como ele mesmo disse, apesar das chagas pustulentas que me segregaram das afeições mais queridas, penso, quero e amo. Pensar, querer e amar é da condição humana. E a gente vai levar isso em todas as esferas da nossa existência, material, espiritual, seja ela qual for. E é ali que eu descubro o sentido da minha vida. Ele descobriu ali, através dos ensinamentos do mestre. Eu queria falar um pouquinho mais sobre esse livro aqui, mas ele é um pouquinho complexo. Eu tenho um pouco de medo de falar mais e ele dá uma complicada. Então eu vou parar por aqui. E aí depois, se alguém quiser saber um pouco mais sobre esse livro, eu posso mandar o nome, posso mandar a editora para vocês procurarem, mas ele é muito interessante. Mas eu acho que essa mensagem principal do Evangelho, falando do vinde a mim, deixe vir a mim as criancinhas, é isso, sabe? E essa parte que eu queria tirar mais como ensinamento principal, é o que ele fala sobre a pureza do coração. Que a pureza do coração ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Então a gente não vai conseguir chegar no estágio de plenitude do nosso coração. Mas a gente está começando a abrir a brecha dessas coisas que são tão bonitas e positivas e que vão mostrando para a gente que a gente pode sim se comportar de uma forma diferente. Basta a gente ter vontade de ser diferente, né? E a vontade é uma coisa que ninguém tira da gente. A doença não tira, a pobreza não tira, nenhum tipo de debilidade física tira isso da gente. Ou seja lá que tipo for. Então ela é da nossa condição.
ok? Obrigada a todos vocês pela paciência, pelo carinho. Não consegui apresentar a minha apresentação, mas tá ok. Segui ela por aqui, que foi lindo do mesmo jeito. E tem uma situação que a gente está criando agora aqui no Facebook da SED também, que eu queria só conversar com vocês. Todas às 9 horas da manhã, a gente vai fazer uma prece online, para a gente poder vibrar junto na egrégora da Casa de Hermance, junto com a espiritualidade amiga que nos acompanha, expandir esse sentimento de paz, de amor, de equilíbrio e de saúde para o universo. Então vai ser uma prece rápida, mas todos os dias às 9 horas da manhã, quem quiser, quem se sentir necessitado, ou então que quiser só compartilhar dessa energia junto com a gente, entra lá e acompanha que vai ser muito legal, tá? Todos os dias às 9 horas da manhã. Então vamos fazer a nossa prece, rogando ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, os protetores da Casa de Hermance do Fogo, para que nos iluminem cada vez mais, para que enchem os nossos corações de paz, de esperança e de energias repletas de luz e de amor, para que possamos ser os continuadores desses ensinamentos do Mestre em todos os momentos, em todas as instâncias, podendo participar de todos esses ensinamentos também dentro de nós, construindo uma realidade diferente para cada um, no seu íntimo, na sua singularidade, aprendendo a compartilhar, mas entendendo também a nossa parte que cabe nesse desenvolvimento individual. A luz de Deus está sempre presente, a mão do Mestre Jesus sempre estendida em nossa direção, nos oferecendo ajuda e apoio, que possamos tocá-la e nos entregarmos nos braços dele, sentindo o aconchego de um coração que nos ama e que nos impulsiona a sermos sempre melhores. Que assim seja. Um beijo, gente. Obrigada a vocês, viu? Fiquem com Deus. Até mais.